Estamos aguardando. Aí, Luciano. Cadê uma campeira? O que eu fiz errado? Ah, pronto. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, peraí que eu não tô aparecendo, não tô me enxergando aqui. Peraí que eu vou pedir um socorro aqui. Opa. Aqui eu também peço reto toda hora, viu? Opa. Deixa eu ver o que aconteceu. Opa. Estou tentando restabelecer a conexão com o Luciano. Acho que agora vai. Vai. Aí, pronto. Fala aí para eu te ouvir. Tá me ouvindo, Fernando? Show. Bom, gente, fizemos um intervalinho, né? 5 minutinhos. E o tempo voa, né? A gente começa a bater papo, você vai longe. Eu estou com o matezinho aqui do lado, então já viu. A gente, para quem chegou agora, a gente está na segunda parte de uma live que a gente está fazendo. Iniciativa mútua da gente bater um papo, né, e trazer um pouquinho da nossa experiência para quem está começando na raça, quem gosta de Budô Campeiro. A gente está tendo uma audiência bastante boa, chegamos aí, pico de 84 pessoas, já estamos com 48 aqui conosco agora. E nessa segunda parte, a gente vai falar um pouquinho, vai fazer uma linha do tempo do Budô Campeiro, que era a proposta inicial dessa nossa live, que é uma live mais geral, né? Nessa linha do tempo, a gente divide a história do Budô Campeiro antes de 2001, que é antes do reconhecimento, né? E depois de 2001. Então, o primeiro ponto dessa linha do tempo é aquele trabalho de antes de 2000, que é o trabalho, eu falo, solitário e incansável do Ralph, né? Porque a gente acompanhou do início, né? Desde que começou, viu a garra, a gana dele, isso a Márcia conta, ele contava, que assim, deixava de ter até coisas para eles para poder ir atrás de um cachorro, para buscar um cachorro. E esse trabalho realmente é aquela homenagem que a gente fez no início, né? Sem isso a gente não estaria aqui falando sobre o Bulldog, a gente deve isso a pouco, isso aí é uma coisa que está registrada na história. Então, esse trabalho dele foi o marco, né, para que a raça fosse apresentada. A gente, quando fala da história da raça, vou dar uma pincelada nisso, que eu acho que o Luciano é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho. Na história da raça se fala, né, do resgate dos antigos bulldogs e os cães que os imigrantes trouxeram, etc, etc. E assim, uma coisa que eu comento, e algumas pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu falo porque é a minha opinião, né? Eu queria até a opinião do Luciano também sobre isso. A gente não pode imaginar quem cria cães, esses cães ficaram durante alguns séculos para trás, vindo para alguns lugares, para fazendas, e obviamente esses cães não se mantinham sem miscigenar com os cães que existiam, né?
Então, assim, muito purismo achar que os bulldogs se mantinham intocáveis, aqueles que vieram com os imigrantes se mantiveram. Eu até ouvi há uns anos atrás uma pessoa, numa época que eu estava correndo atrás de resgatar cães e tudo, de uns alemães que tinham uma colônia muito fechada, na região perto de Erechim, aquelas histórias que parece que você está falando de uma tribo indígena que nunca viu o ser humano, que se levar um espelhinho, aquela coisa assim, sabe? Mas eram uns caras muito fechados, que falavam em alemão, que não deixavam ninguém chegar, que tinham uns cachorros. Provavelmente esses dele eram cães ainda mais puros em relação aos originais, mas obviamente eles miscigenaram. E eu acho até que uma das grandes forças do Bulldog Campeiro está no fato dele ter tido essa miscigenação. É o vigor do híbrido, de certa forma, porque ele foi trazendo. E aí o Ralph teve esse trabalho grande de resgatar e querer homogeneizar. Fala um pouquinho disso, Luciano. É. Eu acho que a história do Bulldog Campeiro é uma história muito bonita, assim, porque foi praticamente uma seleção natural, vamos dizer assim, né? Porém, eu acho, vou falar pela minha experiência, assim, eu acho que tem um pouco de lenda também, assim, um pouco de lúdico, vamos dizer assim, na história. E eu posso falar isso porque eu acompanhava, nós nos criamos, assim, meu pai criou uns filhos trabalhando na fazenda. Assim, não era aquela coisa do filho do fazendeiro que vai para fazenda tirar férias, não. Tu vai para fora para trabalhar, entendeu? Pelo menos os bulldogs campeiros que nós tínhamos não seguravam boi. Assim, sai desgarrado e vai um cachorro e um boi, e um cachorro só pega o boi pelo focinho e segura o boi. Os nossos nunca fizeram isso. Os nossos agarravam o boi que estava laçado, porque eles não tinham velocidade para alcançar o boi. Então é uma questão lógica, né? O bulldog campeiro não é um cachorro de velocidade, é um cachorro de força, né? Então depois do boi laçado, daí sim, eles agarravam e não soltavam mais, né? Chegavam até a derrubar, mas o boi estava agarrado pelo laço. O boi não estava solto na natureza. Então, essas coisas assim que a gente tem que deixar claro, que meio lúdico, assim, meio lenta, né? Então não é bem assim a história. E realmente havia muita miscigenação. Na minha época de criança, de acompanhar, havia muita miscigenação com cães. Por exemplo, assim, na fazenda, por exemplo, tinha galgo, tinha a gente chamava de lebreiro, né? Que é os cachorros de caça. Tinha ovelheiro gaúcho, que hoje é o ovelheiro gaúcho, mas naquela época era só ovelheiro. E tinha os bulldogs, e tinha os fox, a gente chamava de fox. E hoje é o terrier brasileiro. Sim. Né? Cada um tinha uma função. Um era para alarme, o outro era para caça, o outro era para rebanho e o outro era para o gado. Né? Só que esses cães, todos eles interagiam entre eles. Né? Toda a matilha saía para o campo junto com a gente. Né? Cada um exercia uma função e eles se completavam nas suas qualidades. E então, assim, assim, não tinha assim, de repente até tinha alguma cruz, assim, alguma cadela muito especial. Meu pai separava, fulano entrou no cio, por exemplo, tinha uma cadela chamada Diana. A Diana entrou no cio, né? Vamos encerrar a Diana, não vamos deixar a Diana, porque senão a Diana vai ficar cria dos ovelheiros, né? Mas, esporadicamente, nascia um peludinho no meio de uma ninhada de bulldog, entendeu? Porque o ovelheiro ia lá e cruzava com a cadela. E esse cachorro acabava ficando no serviço e acabava depois cruzando com um bulldog, e daí saía um bicho com menos pelo e com um focinho curto um pouco, e assim foi que a raça se formou, entendeu? Foi feito um pouco de cada raça, e foi uma seleção natural, e daí depois, quando o Ralph dedicou a vida dele ao resgate, e eu acho que ele dedicou, de fato, a vida dele a isso, ele tentou, com as armas que ele tinha na mão e da forma que ele podia, formar uma raça. E como é que foi isso? Foi pegando esses cães que eram cruza de tudo com tudo, né? E colocando bulldog inglês, colocando um cachorro mais abuldogado, colocando um cão que ele conseguiu lá do fazendeiro amigo dele, que ele foi lá e buscou. E foi assim que ele formou a raça. Isso. Eu acho que aí entra o quesito azar da nossa raça. Né? O quesito sorte foi uma seleção natural.
E o quesito azar, porque entraram muitos bulldogs ingleses pet. Acho eu. Isso é um achado meu, né? O dog inglês pet, ou seja, com olho de cereja, com sarna demodésica, com displasia corporal, né? Porque era o que o Ralph tinha, ele não tinha opção. Ele tinha que usar isso, entendeu? E depois, para frente, ia se depurando, ia se ajeitando, ia se descartando cães. Ele descartava muitos cães, né? Selecionava muito, mas também descartava muito. Então, eu acho que assim, no começo da a gente começou a criar, a gente lembra. Era muito comum, né? O olho de cereja, salada hemodésica e displasia, né? Sim. A gente tinha isso, né? E são doenças que podem pular gerações. Então, assim, por exemplo, pais sadios, dali um pouco aparecia um filhote, Vinha. entendeu? Esse foi o nosso do início, entendeu? Assim, então, se a gente for botar isso para a linha do tempo, o nosso começo teve coisas muito boas, teve coisas muito ruins e teve muito trabalho. Do Ralph, teu, meu, do Roberto, do Ederson, do pessoal do Mato Grosso, do pessoal de São Paulo, enfim, né? O pessoal do Paraná, o Geraldo, que é antiguíssimo na raça, o Geraldo começou antes de mim e foi um cara que sempre selecionou muito e muito criterioso para selecionar os cães dele. Então, o Geraldo é outra pessoa que a gente pode convidar um dia para uma live e a gente vai aprender muito, muito, né? E eu vou falar aqui numa passagem também. Então, eu acho que é por aí. Não sei se eu consegui responder, mas eu acho. E eu acho assim, é exatamente a minha opinião. Quando eu fui a primeira vez no Ralph, eu ouvi a história da raça, né? Achei a história bonita, como diz o nosso amigo o Ivan. Essa é uma história muito romântica, realmente é uma história muito romântica. Só que quando você vai, e eu fiz questão de cientista, você quer pagar para ver. Então, quando eu tinha já adquirido a Branquinha, tive a primeira ninhada aqui, que aí eu dei os 2 cachorros que eu devia ao Ralph, e me empolguei, e isso foi final de 2001. Em julho de 2002, eu tinha o meu primeiro filho com 3 meses de idade, e eu convenci mesmo, mulher, falei, olha, desculpa, ele está com 3 meses, eu posso ir ali no Rio Grande do Sul e voltar? E peguei um avião e fui para o Sul. E falei, Ralph, você me dá uma semana sua? Ele me deu uma semana dele. Eu lembro que eu levei um Celtinha, e eu acabei com o Celtinha que eu aluguei, porque eu cheguei em Taquara com o Celtinha, botei o Ralph dentro, vamos lá, eu quero ver esse cachorro que você fala tanto. E aí foi. Tem um chamado macaco na cidade e tal, vamos lá atrás do cachorro. Às vezes o cachorro não estava mais lá. Eu lembro de uma passagem que a gente foi no matadouro antigo, onde ele falou assim, esse matadouro já teve muito cachorro. Só que o dono do matadouro é um cara daqueles bem rústico, assim, sabe? Aqueles cara com pouca paciência para tudo. Chegamos lá, tava a esposa do cara, e aí o Ralph chegou, e aí, tudo bem, tudo bem? E o cara não tava, né? Beleza, tal. E aí, e os cachorros, cadê o cachorro? Tá lá, o pai matou. O pai era o marido dela, né? O pai matou. O que foi? Assim, vou exagerar, tá? Mas assim, porque ele falou que ele não podia entrar na cozinha, o cachorro entrou pela cozinha. O outro cachorro... Então, o cara é do matadouro que, por qualquer razão, ele... E aí tinha um cachorro lá de 16 anos, e eu acho que o que eu queria falar dessa história é isso. Ele tem uma foto desse cachorro, com 3 cacos de dente, e você via o prognatismo, você olhava para ele, você enxergava um bulldog pelo prognatismo, mas ali você enxergava muitas... Então, esse era o material que o Ralph tinha para o resgate, no início. E é exatamente o que você falou. E isso ficou comprovado para mim quando eu, anos depois, em 2004, 2005, eu marcamos um encontro, e eu vou falar disso daqui a pouco, com o Edson Izumi e o Ralph, em Curitiba, quando a gente esteve, eu conheci o Geraldo. E o Geraldo, fomos visitar o Geraldo, e o Geraldo mostrou um cão dele, que, deixa eu ver se eu lembro, não sei se o Geraldo está na live, era o Braddock. Braddock era um cão do Geraldo que era bravo, mas era bravo, que o Ralph botou para cima do cachorro, e o cachorro não recuava, e o cachorro ia para cima. E conversamos, tivemos esse encontro em Curitiba, e depois do encontro, eu, o Ralph e o Edson, fomos até a Serra de Santa Catarina, na região de Rio Negrinho, e
Oh, meu Deus, qual é o nome da cidade? Da Serra de Santa Catarina? Esqueci o nome agora. Para ver uns cães que a Mayra, que era amiga do Ralph, veterinária, criava lá. Era uma parceira do Ralph. E nós fomos lá. E lá nós encontramos o seu Braulio. Seu Braulio era um criador de bulldog, já um senhor de muito. Estava eu, Ralph e o Edson. Encontramos o seu Braulio, que era o criador de bulldog da cidade. E o seu Braulio falou pra gente assim, sem saber que era o Ralph, sem saber que era, começou a contar os causos dele. Falou assim: olha, eu tinha meus bulldog aqui, e aí ele cruzava os cachorros que ele tinha. Ele fazia um inbreeding dele lá, né? Dentro daquela família de cães que ele tinha. E aí ele falou: pois é, aí apareceu veio um cara de São Paulo que trouxe um bulldog inglês, do canil Shimaia. E esse cachorro ficou aqui na cidade e eu usei ele em todas as minhas cadelas. E desse cruzamento desse cão bulldog inglês com uma das minhas cadelas, nasceu o tal do Tigrão que está lá na internet. O Ralph, ele não sabia que era o Ralph, estava na frente dele. O Ralph até abaixou a cabeça na hora. Quer dizer, então é uma ilustração disso que você acabou de falar. Entendeu? Não, então, e outra coisa, eram bulldogs ingleses que faziam monta natural. Pra te ter noção. Que às vezes era um bulldog inglês fora de padrão para o inglês de exposição, mas que estava mais próximo do que seria o bulldog antigo. Ele era menos abudogado do que os. Agora, a questão da doença, realmente você tem razão. Isso veio. Veio como o lado, vamos dizer assim, do desafio que a gente teve que fazer no início da criação. Eu me lembro muito de ninhadas, de filhotes, de casos de displasia, de sarna, e isso que me motivou na época aproveitando aí toda a empolgação do Edson Izumi, que era um obcecado por resgatar cães. Ele achava achou um bulldog preto lá no Paraná, e o próprio Geraldo lembra disso, a gente visitou alguns na época do encontro, e isso ajudou a trazer os cães que eu acabei usando. Isso na verdade, fez parte do processo da seleção, né? A gente estava falando, então, do reconhecimento em 2001, né, dessas revistas que a gente viu que falava do Bulldog. E aí, em 2003, saiu uma revista Cães e Companhia que falava... foi a primeira matéria do Bulldog Campeiro Maior que falava assim: consolidando o seu espaço como raça brasileira. Centenas de exemplares e dezenas de criadores da raça já existem. Era numa matéria sobre novas raças brasileiras, em 2003. E aí, em 2004, que a gente fez o primeiro encontro de Bulldog Campeiro, que foi aqui no meu canil, que aí eu consegui trazer o Ralph, foi na época que eu trouxe o Tambo, e aí veio o Edson Izumi, veio o Haroldo, que era sócio dele na criação, e alguns amigos aqui de Brasília que criavam cães, e a gente fez um encontro aqui em Brasília, em 2004. Em 2005, a gente queria fazer encontro todo ano. Em 2005, a gente teve o segundo encontro, que foi esse de Curitiba, que eu comentei, com o Ralph, eu, o Edson, o Haroldo, o Geraldo e outras pessoas de Curitiba. E nesse ano de 2005, saiu uma Cães que aí foi uma primeira matéria grande do Campeiro, que chamava Cães Fora de Série, que era um tipo de série de reportagens que eles faziam com as raças. Era o nome do tipo de matéria, Cães Fora de Série. Aí teve uma do Bulldog Campeiro. Foram 3 páginas inteiras. Se não me engano, foi essa que tinha o Tambo como uma foto dele como padrão da raça e mostrando as coisas dele, né? E eram 3 páginas e falava que já tinham 465 registros da raça em 4 anos que a raça era reconhecida. E aí, no ano seguinte, 2006, a gente fez o terceiro encontro nacional, que foi aquele de Taquara, que o Ralph e a Márcia alugaram um espaço, a gente foi para lá. Nesse encontro, a gente teve a presença do Roberto, do Canil Budocão, que é um cara que a gente estava até comentando, que é um cara que faz muita falta na raça, né? Roberto era um cara muito bacana, um cara que muito sério, um excelente criador, e ele produziu cães maravilhosos, né? Foi uma pena ele não estar mais criando. E nesse encontro, a gente foi para Erechim e Passo Fundo. Foi a primeira vez que eu consegui levar o Ralph, arrastar o Ralph para lá, para ele olhar e avaliar os cães do pessoal de Erechim e Passo Fundo.
assim, o Ralph tinha um rigor muito grande, né? Na questão da criação, de querer. E os cães lá de Erechim eram muito baixinhos, muito diferente do padrão que tinha lá no condomínio, então, e não era uma coisa que chamava, que, vamos dizer assim, atraísse muito o Ralph aí. E nesse encontro a gente foi lá visitar. A gente comentou aqui do Roberto, e eu até queria te passar a palavra, mas eu só queria mostrar uma coisa que eu achei hoje. Isso aqui foi uma enciclopédia de cães que o Roberto me deu de presente. Eu não sei se foi nesse encontro ou se foi alguns anos depois, mas é um negócio que, assim, realmente foi um presente que me emocionou muito, porque isso era uma enciclopédia de cães que ele tinha na infância dele, na adolescência dele. E ele, quando ele acho que resolveu que não ia mais criar, ele falou, Fernando, eu queria dar isso para alguém que fosse usar, e me entregou isso. Cara, isso foi, estava eu e o Ralph nesse dia, e foi uma coisa que me emocionou muito, sabe? Eu achei muito legal, eu queria falar dele um pouquinho. Você conviveu bastante com ele, né, Luciano? Convivi. Eu sinto saudades do Roberto, o Roberto mora em Gravataí, mas infelizmente a gente não se encontra mais, né? Assim, porque ele não vai mais nas exposições, não, ele decidiu parar de criar, mas eu tenho uma passagem muito boa com o Roberto, assim, que é quando eu produzi a minha segunda ninhada, que era a ninhada da Begônia e do Bulgari, que os dois ganharam a Expo Inter, né? A Begônia ganhou no ano quando tu jogou, e no outro ano ganhou o Bulgari que o Roberto jogou, né? E daí a Begônia estava em idade de reprodução, ela tinha ganhado, ela estava entrando em idade de reprodução, e eu falei para o Roberto que eu tinha muita vontade de usar o Dino, que era o cachorro dele, na Begônia. E daí ele disse, vamos usar, não sei o quê. Só que eu não tenho tempo, Luciano, de cuidar, enfim, eu não tenho espaço para receber ela aqui. E daí eu falei, não, se tu não te importar, eu posso pegar o Dino e trazer para mim, para ficar aqui. Eu tinha certeza que ele ia me dizer não, porque o Dino era o pet do Roberto. Ele era assim, era o cachorro da vida do Roberto, é o Dino. E daí ele falou, não, eu confio em ti, tu pode levar o cachorro para tua casa e o cachorro fica aí o tempo que for preciso e depois tu me traz ele de volta. Daí eu fui a Gravataí buscar o cachorro. Cheguei em Gravataí e liguei pro Roberto. Roberto, tô em Gravataí na frente da tua casa. E ele, Luciano, eu tô dando aula, ou tô trabalhando, não lembro agora, porque ele dá aula de artes marciais e trabalhava no taekwondo. Ele dava aula de taekwondo, exatamente. Isso. E trabalhava na Varig, eu acho, sei lá o que, uma outra empresa lá. Isso. E daí ele me disse, eu estou trabalhando, eu estou dando aula e eu não vou conseguir chegar antes das 6:30 da tarde em casa. Isso era 2 da tarde, vamos dizer. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui até às 6 da tarde parado na frente da casa. E eu falei, se tu me der licença, eu entro aqui na tua casa e pego o Dino. E ele falou, mas como é que tu vai entrar? Eu digo, eu pulo o muro. E tinha uma grade na frente da casa. Tinha uma grade na frente da casa e o Dino parado dentro da casa. E daí eu chamei ele ali, eu conhecia, porque, enfim, eu já tinha ido umas 2 ou 3 vezes na casa do Roberto. Eu chamei Dino, não sei o que, ele veio ali, fez uma festinha pra mim. Eu digo, não, mas essa grade eu pulo, eu sou grande, eu pulo essa grade. Pulei a grade pra dentro do pátio do Ginaldo, peguei o Dino no colo, pulei de volta pra rua, os vizinhos me olhando, eu digo, olha, avisa teus vizinhos que eu não tô roubando teu cachorro. Mas botei o Dino dentro do carro de Santa Maria. E daí cruzei ele com a Begônia, que deu depois uma ninhada com 3 fêmeas só, não foi uma ninhada numerosa, foi com 3 fêmeas. Mas umas filhotes muito bonitas elas. E daí depois eu devolvi o Dino, daí eu disse assim, ó, não precisa dar muita comida pro Dino, porque o Dino engorda muito fácil. E eu cheguei aqui, ó, comida no Dino, e entreguei o Dino obeso pra ele. Eu digo, ó, toma, ele gosta de comer e ele tá velhinho e não... coisas boas da vida é que a gente comer bem, então eu vou deixar ele comer o que ele tem vontade de comer e entreguei ele gordo pro Roberto. E daí depois a gente chegou no contato. Ele parou de criar, né? Mas é um cara que faz muita falta. Faz muita falta pra gente, pra conviver com a gente como amigo e faz muita falta pra raça. É realmente um cara bacana. O meu próximo ponto aqui, da linha do tempo, de 2006 a gente passa para 2009. Que aí foi o 4º Encontro Nacional de Criadores, que você participou. E a gente se encontrou, tem uma foto, eu achei uma foto nossa lá, nesse encontro, que esse encontro nós fizemos em Porto Alegre,
para quem está nos ouvindo. Nós estamos com 82 pessoas hoje, agora, nesse momento. Agradeço a todos que estão aí com a gente. Nesse encontro que nós fizemos, nós fomos fazer uma discussão ampla do padrão. Eu acho, Luciano, não sei, eu queria que você falasse um pouquinho, mas antes de você falar, eu só queria fazer uma pinceladazinha. Eu acho que foi um momento de muita prova de amor à raça, porque a gente conseguiu reunir ali visões muito antagônicas, né, na época. Eu não quero voltar ao passado, nem lembrar de nomes, mas existia quase que uma guerra na época do Orkut, né, entre criadores, e eram duas correntes muito antagônicas, e esse pessoal todo se reuniu. Deixou as armas de lado, sentaram-se e discutiu o padrão. Fala aí, conta essa história para mim. Esse encontro aconteceu em 2009, a gente conseguiu organizar ele, eu, o Ederson e a Clarice, presidente da FECIRS, nos ajudou a organizar. A gente fez lá na sede do Kennel Club em Porto Alegre e fizemos uma ampla discussão do padrão, assim, montamos um telão e fomos discutindo ponto a ponto, e ali já houve um ajuste do padrão, né? E as pessoas de linhas totalmente diversas, assim, da raça, assim, e que pensavam de formas totalmente diferentes, mas o amor pela raça fez com que essas pessoas todas se respeitassem na hora ali, e que a coisa fosse feita de uma maneira bem democrática, e eu acho que foi o primeiro ajuste, né, Fernando? O primeiro ajuste depois do reconhecimento foi esse, né? Foi profundo, assim, para o padrão que existia no início, né? Eu me lembro, assim, de discussões, assim, que duraram horas, assim. Assim, um ponto que eu me lembro foi a coisa dos cães de trufa, por exemplo, os cães de trufa Red, né? Que tem os olhos acastanhados puxando para o esverdeado. Isso. Ali foi um ponto que foi muito discutido. E a gente ficou. Porque uns eram contra, o olho não podia ser esverdeado. Porque assim, ó, o cachorro, para quem nos ouve e não é acostumado com ninhadas recém-nascidas, o cachorro de trufa Red, no primeiro momento ele tem um olho azul. Uhum. Né? O primeiro é azulado o olho dele. E depois, com o desenvolvimento dele, ele vai ficando acastanhado e fica amarelado com um tom de castanho verde. Vamos dizer, né? E esse ponto eu me lembro que foi muito discutido, enfim, eu não escondo, assim, que a gente que pensava na mesma linha, a gente conversava, vamos por esse caminho, porque, lógico, a gente estava discutindo um padrão. A gente quer que o padrão seja feito mais ou menos com o que a gente acha coerente, né? Então, sim, a gente se combinava, vamos por esse lado aqui, que eu acho que a gente consegue agregar mais pessoas, porque nessa época a gente buscava mais criadores, né? A gente busca até hoje, mas nessa época era necessário, era preciso mais criadores. Então a gente ia conversando e foi que no final tudo deu certo. Teve até janta e almoço e confraternização. No final todo mundo ficou muito bonito, com todo mundo junto. E estava eu esqueci de comentar, o Ederson, né, que você comentou, que estava liderando o processo junto contigo. O Roberto estava lá, a Paola Bourbon, que estava na época começando a criação, estava lá. O Wagmar de Souza, que eu levei comigo embaixo do braço. O meu guru, o Wagmar, estava junto também. Foi muito bacana. Acho que foi um momento muito legal, sabe? Eu não lembro o nome dele, mas era um rapaz que criava, que era teu amigo também que criava, que mora em São Paulo, é criador de cavalo. Como é que é o... Ele veio contigo aí, ele veio, foi tu e ele vai... Isso. Ele veio... Isso. Estavam... Foi muito bom. Foi lá. E ali foi... E depois eu botei aqui, 2010, você vê, depois da última Canzicia, que tinha sido em 2005, 5 anos depois, a revista traz o Bulldog Campeiro de novo. Aí fez a matéria, chamada Super Guia do Bulldog Campeiro. Foram 7 páginas da revista abordando a evolução da raça, saúde, temperamento. Essa eu acho que é a melhor matéria que foi feita do Bulldog Campeiro na revista. Foi o Gandhi no padrão, né? O Gandhi no padrão. Tinha um quadro de saúde que a Renata Queiroz, que foi nossa veterinária aqui do Canil por muitos anos, para mim, eu sempre falo, a melhor veterinária de Brasília disparado.
ela acompanhava meus cães, ela é a pessoa que mais tinha experiência. Quando a revista me perguntou, eu falei, olha, entrevista ela, porque ela conhece a saúde, a raça e as doenças. E ela fez um, uma contribuição muito boa e essa matéria saiu muito legal. Foi uma matéria muito boa. E depois, nesse mesmo ano, porque quando aparece, faz sucesso, a revista lembra da gente. Nesse mesmo ano, a revista lançou uma outra matériazinha em julho, falando de todos os bulldogs. Aí tinha aí nessa época entrou o Serrano, que tinha sido recém reconhecido, alguma coisa assim. Entrou o Serrano, os outros bulldogs todos. Aí no ano seguinte, 2011, apareceu uma matériazinha menor dizendo os melhores bulldogs campeiros do ranking nacional de 2010. Aí tinha lá os cães do ranking. E aí, em 2011, eu marquei aqui o início das exposições da Expo Inter, que eu acho que é um marco importante para o Bulldog Campeiro. Foi o primeiro ano que o Bulldog Campeiro participou da Expo Inter. Parece que a primeira vez não foi oficial, não sei, alguém me comentou comigo, mas foi a primeira vez, foi o primeiro match que o Ralph jogou. Você lembra disso? Né? Quando a gente começou a pensar em fazer a Expo Inter, a Expo Inter, para quem não sabe, é a maior feira da América Latina. Tá? Movimenta assim, milhões de dinheiro e milhões de pessoas. Né? Todo o agronegócio do Brasil se encontra na Expo Inter. Lá são comercializados os melhores reprodutores, melhores matrizes de qualquer espécie que seja. Sem falar em todo o setor agrícola, né, de maquinário, máquinas e implementos e tudo mais. Vestuário é uma feira enorme, o parque é muito bonito e as pessoas, o pessoal do meio rural se programa, trabalha o ano inteiro para a Expo Inter, assim, para chegar na Expo Inter e mostrar o que tem de melhor na sua casa. Não tinham cães na Expo Inter, né? Não existia exposição de cães dentro da Expo Inter. Existiam, assim, por exemplo, assim, uma mostra, uma apresentação de Border Collie, né? Daí chegava lá no lote eles para mostrar o Border Collie pastoreando aquelas ovelhas, levando as ovelhas de uma mangueira para outra, para fazer isso. Mas eram apresentações esporádicas e, assim, nada oficial, nada, né? Daí, na época, o Thiago, que era um criador aqui do Sul, o Ederson, eu participei de forma menos efetiva, mas ajudei também. O Marcelo Menegassi, esse pessoal se uniu para tentar com que a Expo Inter permitisse que houvesse uma exposição de cães dentro da exposição principal. E a gente conseguiu isso. Conseguimos esse feito. Aconteceu a primeira Expo Inter, né, julgada pelo Ralph. Eu não participei da primeira, não participei. Foi um sucesso, assim, foi melhor do que a gente esperava. E daí, depois de acontecer a primeira, a coisa foi indo, foi crescendo, foi aumentando o número de cães, a gente foi ganhando espaço dentro do evento, a gente foi ganhando espaços privilegiados, assim, feitos para a gente, para nos receber. Outras raças foram sendo expostas também. E a coisa tomou uma proporção tão grande que, em 2019, quando a gente teve a última edição, que foi julgada pelo Paulo Moreira, foram 4 dias de exposições. 2 finais de semana, sábado e domingo. Né? Então, assim, eu não vou citar todas as raças, porque eu vou acabar esquecendo. Mas muitas raças se motivaram e gostam de participar da Expo Inter. E hoje a Expo Inter, nós já chegamos a ter 2 exposições oficiais, tipo assim, 2 CBKC e um match, né? Mas devido ao aumento do número de cães e da nossa restrição de horário, porque aumentou o número de raças, enfim, né? E o tempo é apertado mesmo, nós acabamos fazendo uma exposição pela CBKC, uma nacional e um match, né? Até na época surgiu a proposta de não fazer só a exposição onde o cão fosse ranqueado. Eu fui totalmente contra, porque eu falei que o match a gente começou com o match. O match faz parte da nossa história, faz parte da história da Expo Inter e faz parte da história do Bulldog Campeiro. E o match é julgado por um criador, né? E nada melhor do que a gente ter um cão da gente julgado por um criador, né? Nada, não existe. É um mérito que existe para um criador ser julgado por outro criador.
né? É um outro. Independente do resultado. Independente do resultado, se tu foi bem ou mal, mas é uma grande oportunidade que a gente tem de colocar um cão da criação da gente para avaliação de um outro criador. Não, sem dúvida. Essa primeira 2011 do Ralph, e aí 2012 vocês me convidaram, eu fiquei muito feliz de ir, fiquei até assim, foi o Wagmar que está nos ouvindo, está participando, um beijão para você. Um convite, Ele... vou fazer um parênteses aí no teu convite. O Oi? nosso convite para ti é assim, ó. Deixa eu fazer uma observação nesse convite que foi feito para ti. A gente, nós éramos do departamento, o Ederson era o presidente, eu acho, era eu e o Marcelo. Acho que éramos nós três. Não tenho certeza, mas acho que éramos nós. Ou o Roberto estava junto, eu acho ainda também. E daí nós não tínhamos nada de dinheiro. 1 centavo. Não tínhamos nada de dinheiro e queríamos fazer a exposição, né? A gente pensou, tá, os troféus a gente paga e depois a gente pega o dinheiro das inscrições e paga os troféus. Mas não tem como trazer o Fernando de Brasília. Daí a gente mudou. A gente queria muito que tu viesse jogar, mas a gente não tem dinheiro nem para pagar tua passagem, nem para pagar o teu hotel. E daí tu vem por tua conta total, né? Uma gentileza extrema e vem jogar. E eu levei o Wagmar comigo, levei o Raul Coimbra, meu grande irmão, fotógrafo, e o Raul documentou toda a Expo Inter, e o Raul é um fotógrafo profissional. E o Raul, na hora lá, falou assim, Raul, olha, as fotos estão à disposição de todo mundo. Ele cedeu as fotos, ele foi de graça, trabalhou de graça. E assim, foi um ano que eu achei, para mim foi muito marcante, foi uma experiência maravilhosa. Choveu muito naquele ano, você lembra disso, né? E eu tive assim, foi a minha primeira e única experiência julgando cães. E o Wagmar, que está aí nos ouvindo, me ajudou muito a me preparar para julgar. O Wagmar me deu umas aulas para aprender a julgar. E eu lembro que eu cheguei, eu acho que eram 25 cães, alguma coisa assim, mas eu olhei aqueles cães e falei, cara, como é que eu vou fazer? Tinham duas fêmeas que me encheram os olhos na hora. Foi a sua Begônia e foi a Labareda. Labareda do Ivanor, né? Que estava com o Dave. Era a criação do Ivanor, que é do Davis, né? Isso. E tinha lá, macho, tinha o cacique do Ralph. E no final, o vencedor é a Begônia, com todo o mérito, e o cacife foi o melhor do sexo oposto. Mas foi assim, foi um momento para mim super importante, e eu fiquei muito honrado de ter sido convidado, e eu não vou esquecer nunca, tá? Foi muito bacana. E aí no ano seguinte, Luciano, não, nesse mesmo ano, 2012, eu anotei aqui para nossa linha do tempo, a fundação do Departamento Gaúcho do Bulldog Campeiro, né? Vinculado à filial da Federação Sinológica do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho disso também para gente. Na realidade, aqui no Sul a gente tem muito apoio mesmo da FECIRS, né? No nome da Clarice Oliveira. Assim, então, a Clarice é uma grande incentivadora da sinofilia no geral, né? Ela gosta de promover o crescimento e a divulgação da sinofilia num todo, né? Mas ela tem um carinho muito grande, ela tem uma consideração enorme pelo Bulldog Campeiro, né? Tem muito a agradecer a ela, muito, assim, a raça vai ser eternamente grata a Clarice, ela faz parte da história da raça, assim como a dona Leila Rebelo fez lá no começo do reconhecimento. A Clarice, depois... A dona Leila Rebelo estava naquele nosso, com a Clarice levou a doutora Leila Rebelo naquele nosso revisão do padrão de 2009, lembra disso? Esqueci de falar disso, né? Elas estavam lá. Isso, exato. E daí a gente resolveu fazer o departamento, né? Eu acredito que tenha sido um dos primeiros departamentos de raça do Rio Grande do Sul. Hoje a FECIR já conta com inúmeros departamentos, Chihuahua, Rottweiler, Cimarrão Uruguai, Ovelheiro Gaúcho, já tem vários departamentos dentro da FECIR. Mas acho que, não tenho certeza, mas acho que o Bulldog Campeiro foi um dos primeiros. A gente sempre nos incentivou muito, só que daí a gente tinha que fazer algumas coisas burocráticas, tipo criar estatuto,
montar diretoria, montar eventos, e o Ed é incansável. É impossível a gente falar do departamento sem falar do Ederson, sabe? Porque tem coisas muito chatas, assim, ó. Eu acho muito chato me sentar na frente do computador e ficar redigindo regulamento e estatuto e não sei o quê. Não tenho paciência para isso, não tenho capacidade, não tenho vontade e não faço, entendeu? E o Ederson é incansável, assim, ele é detalhista e ele se dedicou muito a isso. Toda a parte burocrática do departamento foi o Ederson que tomou conta, e até hoje, qualquer perrengue burocrático que o departamento tenha, ele ajuda muito, assim, sabe? Tanto que, dando um pulo, na última revisão, eu e ele, a gente trabalhou junto, mas na parte burocrática, muito mais ele do que eu na revisão do último padrão. E ele se criou o departamento, e esse departamento tinha o propósito de promover eventos, divulgar a raça, enfim. E daí o Marcelo também foi da diretoria, o Marcelo Menegas, e o Marcelo fez eventos maravilhosos. O Marcelo e a Fernanda são pessoas que fazem eventos assim indiscutivelmente muito bem organizados. Eles são muito de organização de evento e de divulgação de raça. E eles trabalharam bastante pela raça e fizeram ótimos eventos. Daí depois vieram outros diretores, enfim, o Ederson foi de novo, e a gente está aí até hoje, né? A nossa intenção é criar um clube de raça. É uma ideia, é um embrião ainda, né? Mas a gente quer criar esse clube para fazer algumas regras mais, digamos, direcionadas para a parte sanitária, sabe? Eu vou citar assim, um exemplo do Bernese, que é uma raça que eu trabalho num canil muito... Eu faço parte produtiva num canil muito grande aqui em Santa Maria. E esse Bernese, ele é criado um clube, né? E a gente conversa muito sobre o clube, sobre a raça dele, enfim, né? E eles têm regras, assim, entendeu? A fêmea tem uma idade mínima para entrar em reprodução, ela tem que ter todos os laudos, os machos que entram em reprodução têm que ter todos os laudos e todas as doenças que a raça pode ser acometida, entendeu? Então, são algumas regrinhas que um clube pode exigir dos criadores filiados ao clube. Tem opção de tu ser filiado ou não, né? De repente, se tu for filiado e tu seguir todas essas regras, tu vai conseguir agregar valor à tua criação, né? Sim. Lógico que vai ter investimento, fazer os testes, tu esperar o normal da fêmea, né? Assim, porque tem muita gente que cruza a fêmea com um ano e pouco já tá a fêmea com ninhada, né? Mas assim, de tu esperar o tempo da fêmea, de tu respeitar o resultado dos exames, depois tendo esse resultado em mãos, tu programar os teus cruzamentos, né? Porque tem ali, por exemplo, vou dar um exemplo, displasia coxofemoral. Ela é classificada em letras, né? A, B, C, D e E, né? Então, por exemplo, o cão que é A é isento, né? E o cão que é E é displásico severo, né? Então, por exemplo, o A pode cruzar com o C, né? O C pode cruzar com A e B. Então, você tem algumas regrinhas que a gente pode seguir e que vai agregar valor sanitário à raça e à criação de quem for filiado ao clube. Muito bom, muito bom. Já falei para outra coisa, nem sei se eu respondi a tua pergunta, Fernando. Porque eu acho que isso é uma... Você já adiantou um ponto nosso do final, que são exatamente as perspectivas. Isso aí é um caminho muito importante, muito interessante. Dessa história do departamento, eu citei em 2012, né? E aí depois, aí em 2013, 14, 2013, a Expo Inter foi o terceiro match. Roberto do Budocão, Roberto dos Santos, julgou. Em 2014, o quarto match, o Geraldo Rodrigues de Souza, nosso amigo Geraldo, julgou. Em 2015, o quinto match, Christian Santana julgou. 2016, o sexto match, o Ivanor Olivec julgou. Aí em 2016 teve a última matéria da Canzicia, que foi uma dizendo assim, o Bulldog Campeiro pronto para conquistar o mundo. Fizeram entrevista com 2 criadores e fizeram a última matéria grande, que foi sobre a raça. E depois, em 2017, na Expo Inter, o sétimo match, julgado pelo Ederson. Em 2018, meu amigo Luciano Cruel julgou o match.
Me fala do seu julgamento lá, me conta alguma coisa. Tu sabe que assim, ó, desde que começou a liga, depois que o Ralf julgou, que o Roberto julgou, que tu julgou, o Ederson e o Marcelo vinham insistindo para eu julgar, né? Tu tem que julgar Expo Inter, tem que julgar Expo Inter, e daí eu falei, olha, primeiro ponto, se eu julgar Expo Inter, não vai ter cachorro da minha criação participando, né? E a gente precisa ter número, eu tinha, enfim, eu tenho bastante cães aqui no Rio Grande do Sul espalhados, e vocês precisam, a Expo Inter precisa dos cães que eu criei, da minha criação, para participar. E segundo, que eu não me acho preparado para julgar. E, de fato, não me achava preparado. Não me achava. E daí, em 2018, o Ederson me convidou. O Luciano me convidou um ano antes. Ele me ligou e disse assim, olha, extraoficial, mas eu quero que tu vá te preparando. O ano que vem, quem julga a Expo Inter é tu. E daí eu falei, sem galho, tranquilo, julgo com prazer. É uma honra para mim julgar. E daí, quando começou a se aproximar, o padrão novo já tinha sido aprovado, eu acho. Eu li várias vezes o padrão e tudo mais, e daí eu comecei a pensar qual seria o meu método de julgamento, né? Porque quando a gente faz um julgamento de match, de exposição especializada, tem súmula, né? Tem uma súmula que o criador, se tiver à vontade, pode requerer junto à organização do evento e ler o que o juiz escreveu sobre o seu cachorro. Né? É uma coisa importante, né? O feedback do criador. Exato, exato. E eu já tinha experiência de julgar a exposição de cavalos, né? E eu falei, eu não vou julgar a exposição dos bulldogs campeiros fazendo súmula escrita. Volta ao ponto que eu vou te dizer, eu não tenho paciência para ficar ditando um texto para uma pessoa escrever, ou de eu me sentar e escrever, olha, boa cabeça, não sei o que, xizinho, excelente, não tenho paciência para isso. Eu digo, eu vou falar, vou pegar o microfone e vou falar, vou comentar cachorro por cachorro. Muito eu bacana. Digo isso aí, muito bom, mas pode ser um tiro no pé. Eu vou ser amado por uns, odiado por outros. Eu acho que é um passo a mais no julgamento. Eu acho que o julgamento que todo mundo queria ter dos seus cães é um julgamento desse, comentado. Fantástico. Então, assim, eu vou organizar a fila, que nem que a gente organiza nos cavalos, eu vou colocar o primeiro e o último e comentar todos, né? E, de fato, fiz, né? Pedi o microfone, fiz os comentários e foi meio polêmico, assim, sempre tem, né? Uma polêmicazinha, uma coisa, depois que passa o evento, né? Alguns gostaram muito, outros gostaram, mas eu acho que da grande maioria aprovou, assim. E eu vou te dizer que se fosse julgar hoje, de novo, eu faria exatamente as mesmas escolhas que eu fiz na época, sabe? Faria exatamente as mesmas escolhas, assim, porque eu lembro dos cães e o meu pensamento continua o mesmo, sabe? Porque a gente pode mudar a cabeça da gente, né? A gente tem que mudar a cabeça em certas coisas. Mas que você estava maduro para julgar, né? Exato. Aí eu me senti pronto para julgar. E eu já tinha julgado também um match no Paraná, que a Andréia, o Geraldo e o Antônio me convidaram para julgar. E daí eu julguei no Paraná, antes do Expo Inter. Acho que um ano antes. Foi bem joia também no Paraná. Foi a minha primeira experiência julgando cães. Eu vou citar o último item da nossa linha do tempo, que foi exatamente 2019, o julgamento do nosso amigo Paulo Moreira. Um abração, Paulo, parceirão, que foi o nono match. Que nós fomos, o Ronaldo, que está aí do Bulgaço, esteve conosco lá, e a gente comentou na outra live uma coisa que impressiona demais na Expo Inter, é a atmosfera. A atmosfera, além da exposição gigante, um lugar maravilhoso, um mundo, a atmosfera entre os criadores, sabe? É um negócio muito bacana, Luciano. Isso aí você não encontra em lugar nenhum. Por mais que está todo mundo ali na beira da pista, com o cão lá dentro, podendo torcer para o seu cão, existe uma atmosfera entre todos os participantes a melhor possível. Essa atmosfera... Quando a gente vai organizar o Inter, Fernando, a gente pega e tem o cuidado de ligar para as pessoas, ou de mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou de mandar uma mensagem pelo Messenger, pedindo para essa pessoa participar, sabe? Vamos levar os cães, vamos... Daí a pessoa diz, mas os meus cachorros não são treinados, eu não tenho handler.
E a resposta minha, da Fabiana, do Ederson, de todo o pessoal que organiza, é a mesma. Leva que a gente dá um jeito. Leva que a gente dá um jeito. Então, assim, ó, já aconteceu, por exemplo, da pessoa inscrever os cães, não se dá conta que escreveu 2 na mesma classe. Aham. Filhotes. Daí a pessoa tá parada na beira da pista com aquelas 2 filhotes na mão e diz, e agora o que eu faço? Daí tu diz, me dá uma para mim, que eu apresento para ti. É isso que eu falo. Isso é bacana demais, cara. Isso é bacana demais. É isso que a gente tem que cada vez trazer mais para a raça, sabe? É o que a raça, durante todos esses 19 anos que eu crio, eu percebo que é uma das carências que a raça teve no passado e que a gente está conseguindo vencer. É essa questão da união, sabe, do espírito elevado dos criadores, da colaboração. Né? Eu falo isso para você, Luciano, porque você é o cara que eu conheço na raça o mais colaborativo que existe, sabe? Você é um cara que está sempre pronto, disposto a ajudar todo mundo. Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo já deve ter tido uma experiência contigo e sabe disso, né? Então, eu te ligo, pô, às vezes a gente se consola, pô, aconteceu isso comigo, aconteceu. E é isso é que é legal, isso que é bacana, né? Olha, nós estamos com um desafio aqui. Nosso desafio é o seguinte, nós temos 6 minutos de live ainda. A gente passou pela linha do tempo e a gente tinha aqui só um item final, que seria a mensagem final de cada um dos criadores a quem vai criar e as perguntas do público. Eu estou com a minha querida esposa do lado aqui, que está anotando todas as perguntas, tá? E eu queria que a gente conseguisse responder. A minha pergunta, mas a gente passa, porque eu acho que é importante para quem está nos acompanhando até hoje, 73 pessoas. Qual que é a questão de ordem que nós vamos discutir aqui? A gente faz a mensagem final nesses minutinhos, cada um fala um pouquinho, e a gente abre o terceiro bloco só para as perguntas, ou a gente elimina essa mensagem final nossa e vamos partir para as perguntas e vamos tentar responder nesses 5 minutos. Luciano, o que você prefere? Me diz aí. Desculpa te jogar só. Para mim, pode. A mensagem final pode ser curtinha, né? Assim, a minha mensagem final para o pessoal que está começando a criar é buscar informação. Busca informação, olha o maior número de fotos que puder olhar, lê o padrão quantas vezes for necessário, estuda o manual de estrutura e dinâmica da CBKC, conversa com criadores, pede foto, vídeo, conversa com mais de um. Conversa com o maior número que tu puder conversar. E forma a tua opinião e pensa que essa opinião pode mudar no decorrer da tua experiência como criador. É isso que eu queria pensar. Eu vou na mesma linha, eu acrescentaria talvez use e abuse dos criadores, nós estamos aqui para ajudar, né? Então procura se informar, não tenha muita pressa na sua aquisição. Um cachorro desse vai ser seu companheiro por 10, 12, 14 anos, porque a gente já viu acontecer, não vou citar nomes de pessoas empolgadas, saírem comprando cachorro de todo mundo, montando plantéis gigantes e depois não sabe o que fazer com tanto cão. Então, planeje a sua criação, converse muito com os criadores, tire suas dúvidas, e aí você vai conhecer quem é quem também, sabe? O criador que vai te atender, o criador que vai te ajudar, sabe? O criador que vai te transmitir confiança. Isso é super importante. E tenta construir o seu paradigma de cão ideal à luz do padrão, que é o que você falou. Quer dizer, o cara vai começar uma criação, ele sabe que tem um padrão, que é a nossa Bíblia, ele tem os gostos, todo mundo tem o seu gosto pessoal, e o seu gosto pessoal tem que caber dentro do padrão. Ponto. Então, a gente vê hoje, em todas as criações, diferenças. Você olha um cão, você identifica muitas vezes de quem é aquele cachorro, porque ali tem o toque do criador. São todos dentro do padrão. Tem diferenças? Claro que tem, né? Mas todos estão obedecendo o padrão, então você busca o seu caminho dali. E depois que começar a criar, vai buscar se integrar aos criadores, faça parte do nosso grande grupo, da nossa grande família do Bulldog Campeiro. É isso, né? Bem. Depois perguntas, então, para a gente não deixar o povo sem resposta. Janaína, quer selecionar importante para passar? Bom, uma pergunta que eu até anotei quando ela apareceu, fala do reconhecimento pela FCI.
e fala que se o reconhecimento da FCI não iria gourmetizar a raça, não é isso? Você viu isso? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Assim, ó, eu não sou um expert em FCI e eu não sou um membro da CBKC. Eu sou só um criador de Bulldog campeiro e diretor do Departamento Gaúcho, tá? Mas o que que eu posso fazer? O que que eu posso falar sobre a minha impressão sobre a ideia que a CBKC tem do reconhecimento da raça pela FCI e da própria FCI pelas recomendações que ela passa para a CBKC e a CBKC nos passa. É que o foco é saúde e bem-estar. Então, assim, ó, eu não sei se eu estou levando para o lado errado a palavra gourmetizar. Gourmetizar pode deixar, me parece, deixar o cachorro cheio de frescura, de firula, de valorizar, de repente, uma certa cor, de valorizar um cachorro bibelô, do Bulldog campeiro perder a sua essência raiz de cão tradicional e se transformar num cachorro de apartamento, num cachorro de enfeite. Não, pelo contrário. A FCI busca um cão saudável e um cão que tem uma qualidade de vida ótima. E para ele ter uma qualidade de vida ótima, ele tem que ser saudável. Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, esse é a recomendação básica, primordial da FCI quanto a qualquer raça. Tanto que ela pediu para várias raças reajustarem os seus padrões. Isso não é um pedido da CBKC, isso é um pedido da FCI. A FCI pediu para o Bulldog francês, para o Fila brasileiro, para o Bulldog campeiro, para várias raças que estão reajustando os seus padrões para atender as recomendações da FCI. Tá, essa é uma questão da gourmetização, né? É isso, né? Tem alguma outra pergunta? Vou passar mais uma aqui. Diminuir, não entendi. Mas vamos lá, vamos passar mais uma aqui, ó. Desafios. Popularizar a raça tão nobre sem estragar a sua evolução. Tá falando sobre popularização e eu só vou dar uma primeira pincelada. É um grande desafio. Todas as raças que foram muito popularizadas, elas passaram por um momento muito crítico, porque aí você começa a ter aquele cão da beira da esquina. A gente brinca, né? Vai ter o boxer lata, o bulldog campeiro lata, aquele cachorro que o cara diz que vende no LX, que custa um terço do valor que um criador cobra, e isso acaba sendo um desafio para os criadores, né? Na verdade, a gente hoje, quem passou por esse momento todo de popularização da raça, e nós dois passamos, a gente hoje tem, por um lado, um orgulho muito grande de ver que as pessoas na rua sabem, isso aqui é um bulldog campeiro. Antigamente ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. Hoje as pessoas conhecem, hoje as pessoas têm muitas opções de aquisição e acho que as pessoas têm que procurar exatamente o que a gente falou no início, quer dizer, quem está fazendo um trabalho sério na raça. A popularização realmente traz essa questão, né, que a gente vê em outras raças, o Rottweiler de R$500, que o cara compra na esquina, esse aqui é puro. O pai tinha pedigree, a mãe também acho que tinha, mas ele não tem. E assim por diante. Fala um pouco. Desculpa, eu queria deixar para você. A popularização a gente passou e está passando por ela, né? Todas as raças passam por isso, e